vocês respondendo a prova da Unesp 2022, primeira fase, grupo 2. E agora eu vou responder a questão de número 70, que é uma questão de cálculo estequiométrico. E a questão diz o seguinte: o carbeto de silício, SiC, também conhecido como carborundum, é amplamente utilizado como abrasivo em pedras de esmeril, em pedras de afiar facas e também em materiais refratários. Esse composto é obtido a partir de uma mistura de carvão com areia com alto teor de sílica por meio de processo eletrotérmico envolvendo a reação global com rendimento médio de 75% representado a seguir. Então a questão ela já cita que o rendimento é menor do que 100%, é 75%. Então como é que a gente trabalha com questões de cálculo estequiométrico, onde a questão exige da gente uma resposta em cima de um rendimento menor do que 100%? A gente vai fazer a regra de 3, a gente vai ler o texto da questão, ver quais são as substâncias citadas no texto que vão participar da construção da nossa regra de 3, ver quais são as variáveis envolvidas, se a questão quer massa, se a questão quer volume de alguma substância. Então, ao identificar as substâncias que vão participar da regra de 3, lá no texto da questão ela vai dizer isso, a gente vai olhar justamente na equação quem são essas substâncias. Depois de identificar, em cima de que a questão quer o gabarito, se é massa daquela substância, é volume, a questão ela vai pedir para a gente no finzinho que a gente identifique a resposta em cima do rendimento de 75%. Então a gente vai desenvolver a questão em cima do rendimento máximo teórico, que é 100%, e no fim a gente vai ajustar para a resposta real, que é com rendimento prático, 75%. Então, lembrando que quando você tem cálculo estequiométrico, você tem uma reação química. E os primeiros valores para você montar a sua regra de 3 estão lá na própria equação, está lá no próprio balanceamento, na própria coeficiente estequiométrico da equação. Então, eu vou colocar aqui a equação, que a questão cita no enunciado já lido, e vou ler o comando da questão para a gente montar a regra de 3, identificando quem são as substâncias que vão participar da construção da nossa regra de 3. Então, a gente tem aqui o óxido de silício, que é a sílica, SiO2, reagindo com 3 mols de carbono, que representa o carvão. Quando essas duas substâncias reagem entre si, é produzido o carborundum, que é o carbeto de silício, SiC, mais 2 mols de CO, que é o monóxido de carbono. Então, nós temos que o mol de óxido de silício reage com 3 mols de carbono, representando o carvão, essas duas substâncias produzem, na verdade, o mol de SiC, que é o carbeto de silício, mais 2 mols de CO, que é o monóxido de carbono. Aí o comando da questão, que é o terceiro parágrafo, ele vai citar para a gente quem são as substâncias que a gente vai utilizar, porque nós temos 4 substâncias aqui, mas apenas 2 serão utilizadas na montagem, na construção da regra de 3 para desenvolver a questão. Então, o comando da questão, o terceiro parágrafo, diz: com base nessas informações, prevê-se que a massa de SiC, então a questão está dizendo, prevê-se que a massa de SiC, então a questão vai trabalhar o cálculo com o SiC, que está aqui no lado do produto, que é o carborundum, carbeto de silício. Então a questão já cita que essa substância é uma das que vai participar da nossa regra de 3. Prevê-se então, com base nessas informações, prevê-se que a massa de SiC obtida pela reação de 6 toneladas de óxido de silício, então a questão me dá 6 toneladas de um reagente, então eu vou colocar aqui, tem 6 toneladas desse primeiro reagente, com 3,6 toneladas de carvão ou carbono, que é o segundo reagente. Então, 3,6 toneladas. E a proposta da questão é que a gente descubra a massa do produto, que é o carbeto de silício. Então, que massa vai ser dessa substância produzida? Observe que no comando da questão, ela me dá 2 informações, 2 valores de massa, e essas 2 massas que são
6 toneladas e 3,6 toneladas pertencem a reagentes. E aí, todas as vezes que vocês têm duas informações e essas duas informações pertencem a reagentes, você tem que testar para saber se existe entre esses dois reagentes, se alguém é reagente em excesso, ou seja, vai sobrar alguma coisa, não vai reagir totalmente, e se tem um reagente limitante. Caso exista um reagente em excesso, ou seja, aquela massa não vai reagir por completo, que está mais do que o necessário, e caso exista um reagente limitante, a gente vai continuar desenvolvendo a questão usando o valor do reagente limitante, porque ele que limita a reação química, é ele que define o que realmente vai reagir. Então, antes de a gente buscar a massa do carbeto de silício, que é em cima dele, que é a questão que é o gabarito, levando em consideração que o rendimento não é máximo, é 75%, a gente vai ter que adequar lá no fim da questão isso. Primeiro a gente precisa saber se há aqui um caso de reagente excesso limitante. Ou seja, será que vai sobrar alguma massa das 6 toneladas de óxido de silício? Ou será que reage por completo essas 6 toneladas? Ou será que vai reagir 3,6 toneladas de carvão? Ou vai sobrar alguma coisa? Se sobrar um ou outro, é porque um deles vai ser o excesso e o outro limitante. Caso contrário, ambos vão reagir na íntegra, não vai ter reagentes, nem excesso nem limitante. Uma outra coisa, né? A gente precisa de dados da tabela periódica para poder construir a nossa regra de 3, porque uma coisa que eu falei no início da aula, né, no início da resolução da questão, é que os primeiros valores para a gente montar a regra de 3, a gente retira da própria estequiometria. Então a gente vai trabalhar com esse 1 mol, só que a gente contém a variável massa, a gente vai transformar em gramas usando os dados da tabela periódica. E a gente vai trabalhar com esses 3 mols, só que porém a gente vai converter 3 mols em gramas. A gente vai encontrar a massa molar do óxido de silício usando os dados lá na tabela periódica e vamos encontrar a massa molar do carbono, representando aqui o carvão. E vamos montar a nossa regra de 3 para ver se tem excesso e limitante. Caso não tenha, a gente pode usar qualquer um deles e vai em busca do gabarito, que é a massa do carbeto de silício, adequando para o rendimento de 75%. Constando na tabela periódica, eu já deixei prontinho aqui as massas molares, para vocês terem uma ideia aqui, ó. A massa molar do óxido de silício aqui vai ser 60 gramas por mol. Então, caso a gente for utilizar aqui a regra de 3, a gente vai utilizar aqui o mol de SO2, são 60 gramas. Carbono na tabela periódica é 12, então aqui nós temos 12 gramas por mol. E a gente vai ajustar na regra de 3, porque a questão forneceu 3 mols. E já vou deixar aqui também do carbeto de silício, para quando a gente for trabalhar com ele. Aqui a massa do carbeto de silício, 40 gramas por mol. Gente, então primeiro eu vou trabalhar aqui com os dois reagentes para saber se nessa questão existe um deles que será excesso e outro limitante. Caso não exista, a gente vai usar qualquer um deles. Montando a regra de 3, a ideia é que 1 mol de óxido de silício reaja com 3 mols de carvão. Então, 1 mol são 60 gramas. Então, eu tenho aqui 60 gramas de SiO2 reage com 3 mols de carbono, que é 3 vezes 12 gramas de carbono representando carvão. Gente, não dá para montar uma regra de 3 colocando 6 toneladas aqui e 3,6 aqui. Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou usar 6 toneladas, levando em consideração que a reação consumiu toda a quantidade, as 6 toneladas na íntegra, e eu vou descobrir se reagir 6 toneladas de óxido de silício, quanto é a quantidade de carbono que a gente precisa para reagir com essas 6 toneladas. Porque a questão nos forneceu 3,6 toneladas, mas possa ser que a gente não utilize as 3,6 toneladas toda, ou precise de mais, ou então a terceira opção, que seja exatamente a quantidade que a gente precisa. Então, guardem aí esses 3,6 para efeitos comparativos. E esse X, que é a massa de carbono necessária para reagir com as 6 toneladas de SO2, é o que a gente vai buscar inicialmente, só que a gente tem 3,6 dele, né? Gente, a gente sabe que 66 são múltiplos entre si, então 60 cai com 6, sobra um 10 aqui, e a ideia que a gente tem é que vai ser o seguinte, X vai ser 3 vezes 12, 36, dividido pelos 10 que sobraram da divisão, quer dizer que o X vale exatamente 3,6 toneladas.
Aqui não houve a necessidade de converter a unidade, porque no processo de divisão, a gente vai dividir cancelando esse grama, com esse grama aqui sobrando então a unidade de toneladas, já que a variável massa é a mesma para todas aqui. Quer dizer que para se reagir às 6 toneladas de óxido de silício, é necessário 3,6 toneladas de carbono-carvão, que é justamente o que a gente tem. Então aqui nessa questão não existe um reagente em excesso e não existe um reagente limitante. Então você pode utilizar ou um número ou outro para calcular a massa do carbeto de silício, que é que a gente vai fazer agora. Cálculo 2 da questão, buscando o que a questão pede, que é a massa de carbeto de silício. Agora a nossa regra de 3 vai ser feita com 2 substâncias. Uma delas é o reagente, que pode ser qualquer um dos 2 reagentes, e vamos fazer com o produto, que é justamente em cima dele, que é a questão que é o gabarito. Eu escolhi utilizar o óxido de silício, então a gente vai reagir às 6 toneladas, e a partir dessas 6 toneladas a gente vai buscar quanto é de carbeto de silício que é produzido. Os primeiros valores para montar a regra de 3 é da própria equação, né, da própria estequiometria, só que no lugar de usar mol, a gente já converteu em massa molar. O mol de óxido de silício são 60 gramas. Então a ideia que a gente tem aqui é que 60 gramas de óxido de silício produz um mol de carbeto, que são 40 gramas. A gente já tinha colocado isso a partir de valores olhando lá na tabela periódica. Se a gente reagir 6 toneladas, quanto é a massa de carbeto de silício que será produzido? Gente, 60 é 10 vezes 6, então quer dizer que o M vai ser um valor 10 vezes menor do que 40, vai ser 4 toneladas. Só que isso daqui seria a resposta se o rendimento fosse o máximo possível, que é o rendimento de 100%. Porém, lá no parágrafo 2 da questão, ela diz que o rendimento médio é de 75%. Então, a gente vai calcular 75% disso daqui. E se você parasse a questão aí, antes de calcular o rendimento na prática, né, o que seria realmente produzido, você veria que teria a resposta que seria a letra B, mas não é a letra B. Então, a massa realmente de carbeto de silício, SiC produzido, será 75% das 4 toneladas que a gente viu ali no cálculo 2, que são 3 toneladas, gabarito, então, letra D de dado. Então, essa questão de cálculo estequiométrico é uma questão bem tradicional na prova da Unesp, também em provas de vestibulares, e o Enem também curte muito cálculo estequiométrico, porém, você tem que ter a consciência de ver quem são as substâncias que vão participar na construção da sua regra de 3. Inicialmente eu vi que eram 2 reagentes, porque a gente não tinha certeza desses 2 reagentes, se alguém realmente não iria reagir totalmente. Se não reagir totalmente é porque é o excesso, e aquele que reage na íntegra é o limitante, mas nessa questão ambos reagem por completo, então não tem excesso. Em seguida, direcionando a proposta da questão, montamos a regra de 3 com as 2 substâncias que vão justamente concluir o que a questão quer, ou seja, eu usei um reagente e a questão que é em cima do gabarito, em cima do produto, então reagente e produto. A variável foi essencial utilizar massa, tá? Se você quisesse transformar toneladas em gramas para trabalhar com tudo em gramas, poderia, mas como eu trabalhei na mesma linha que grama em grama, então a gente acaba cortando grama daqui com grama daqui, e na segunda linha da regra de 3, na construção, sobrou a tonelada, por isso que a massa já dá a resposta em toneladas. E, mais importante, como esse é um caso especial de cálculo estequiométrico, a questão cita um rendimento prático. A gente desenvolveu a questão em cima do rendimento teórico, que é 100%, depois a gente adequa no fim da questão, que realmente na prática seria produzido, que nesse caso foram 75%, que deu letra D. Questão 70, Unesp 2022, grupo 2, gabarito letra D. Tchau, galera!